Bom dia, tia Solange, como é que estamos aqui na tua casa, mateando um pouquinho e tentando contar um pouquinho da nossa história, da família Andes e seus amigos para vocês. Realmente são momentos muito agradáveis para nós estarmos nesse momento aqui fazendo uma abertura, digamos assim, de um processo que nós queremos que levem adiante. Todos passem a ter a responsabilidade e a obrigação com a sua própria história. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Zé? Então, fizemos umas pesquisas, estudamos muito para chegar até onde nós chegamos. Mas tem muita coisa ainda para descobrir e a gente vai levar adiante isso a partir de agora. Muitos de nós não conhecíamos, né? Inclusive eu, né, tia? Sou um gurizinho, né? Não conhecia um pouco da história da nossa família e realmente foi muito emocionante ver muitas coisas boas, muitas coisas incríveis, da qual a nossa família deve se orgulhar de ter isso para os nossos dias e para o nosso futuro, né? Obviamente a gente vive um pouco do passado, sim, porque nós vemos pessoas que já não estão mais conosco, mas com certeza nesse momento vão estar nos abençoando para a gente rever e para a gente resgatar muitas coisas que foram deixadas um pouco de lado por nós mesmos, né? Por questões várias, né? Várias questões que não nos compete agora falar, mas o importante é que todos estão aqui e muita gente, quem sabe, o ano que vem estará conosco. É importante também dizer, não é, José, que o objetivo das nossas festas foi esse resgate da amizade, do carinho, da fraternidade que deve existir entre nós e os nossos amigos. Porque sempre ficou muito claro nos nossos objetivos que nós deveríamos trazer os melhores amigos, os companheiros, o tio José até chamava dos simpatizantes da família. Então, é esse momento que nós queremos, como tu disseste agora, seja um momento abençoado, seja um momento que a gente possa crescer, amadurecer e criar os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos com esse objetivo. É verdade. E olha, pessoal, vocês estão nos vendo agora aqui, mateando, bem simples, como nós somos, como a família Andes, como a família Santos, como a família Nunes, e outras famílias que fazem parte da nossa grande família. Somos assim. Então a gente vai precisar muito da ajuda de vocês que estão aí sentadinhos no CTG hoje, compartilhando esse momento maravilhoso conosco, para nos ajudar a contar um pouco mais essa história, para que a gente continue nos próximos anos, que essa moçada jovem que está aí, inclusive eu, né? inclusive eu. Todos nós, possa continuar contando essas coisas incríveis que descobrimos e que aprendemos nesses dias dos quais nós estivemos juntos, né, tia? Verdade. Então, verdade. A gente... E olha, nem o espaço, a distância nos separou, né, José? Vocês estavam lá no Tocantins, eu aqui em Passo Fundo, a Elza um pouco lá, um pouco aqui, mas continuamos mantendo essa pesquisa que nós fizemos. Uma coisa que nós temos que também referenciar é a questão do grupo do WhatsApp. Exato. Esse grupo foi para nós um verdadeiro encontro que nós queríamos e gostaríamos de conseguir manter esse grupo ou em outras redes sociais, né, que nós, com certeza, através desses grupos, nós vamos estar sempre próximos. É isso aí. Isso aí. E tu sabe quem foi o teu tataravô? Tia, depois que eu estudei contigo, eu fui aprender. Que foi o Eduardo Pedroso dos Santos, que foi casado com a avó, meu tataravô, com a minha tataravó, Clara Nunes dos Santos. Então, eram coisas que eu não sabia, aprendi, conheci meu tataravô, minha bisavó, coisas que a gente não sabia, os filhos deles. Nós vamos contar um pouquinho dessa história para vocês e eu espero que vocês gostem das fotos que resgatamos, principalmente a tia, que é uma pesquisadora exemplar, né? Mas são coisas que fizemos com muito carinho e eu espero que vocês gostem e a gente continue essa história maravilhosa por muitos e muitos anos. Como nós já dissemos no início, nossa história precisa ser mais focada, mais pesquisada. Alguns dados nós conseguimos, em alguns casos não conseguimos dados, então agora, né, os descendentes dessas pessoas que nós vamos citar aqui poderão chegar até nós também para nos trazermos esse material. E nós estamos disponibilizando o nosso tempo e a nossa vontade, né, a nossa alegria de poder escrever essa história. Com certeza. Então, o vô Eduardo, o tataravô do Zeco, que era o meu bisavô, ele foi um grande fazendeiro na fazenda do Ralo, ali, quem conhece a região de Cruz Alta,
ali perto de Cruz Alta. E a vovó Clara conta a lenda, e eu vou falar sobre isso porque muitos me perguntaram no WhatsApp. Era índia. E Nossa. Realmente, a história que eu conheço, eu não tenho uma prova material disso, mas eu estou em busca dessa prova. Realmente o vovô conheceu a vovó Clara nesse interiorzão lá de Cruz Alta. E diziam que ela era descendente tupi-guarani. Eu penso que, pelos traços que muitos de nós temos, é possível que seja verdade. Mas a gente vai esclarecer melhor isso com o tempo. Gostaria de falar também que eu encontrei no livro Genealogia, nós temos a referência desse livro para passar depois, que eles realmente moraram em Cruz Alta, na região de Cruz Alta, até o final da sua vida. Esse livro consta que em 1922 eles moravam naquela região, na fazenda Capão do Ralo. Bom, pessoal, diante de todas essas coisas bacanas que nós falamos para vocês, nós vamos precisar da ajuda muito de vocês para contar um pouquinho dessa história, não é mesmo, tia? Então, Zeco, o primeiro filho do teu tataravô, meu bisavô, se chamou Maurílio Nunes dos Santos e foi casado com a tia Jovina Meira dos Santos. Eles tiveram muitos filhos. Eles tiveram, na verdade, 5 filhos. Então, nós não vamos citar agora, porque na história nós temos o nome e a história de cada filho. Mas esse foi o primeiro filho dos nossos tataravós. Depois, em seguida, veio o tio Nicanor Nunes dos Santos, que foi casado com a tia Hilda Moraes dos Santos. Tiveram uma filha, a Irene, que atualmente reside em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Temos também o tio Plínio Nunes dos Santos. O tio Plínio foi casado com a tia Irma Camargo dos Santos, moraram em Porto Alegre durante toda a vida, e eles também tiveram 6 filhos. Eu não tenho foto de todos eles, mas lembro muito bem desses primos. Nesta ocasião nós estamos mostrando então a foto do Gontran, que é o penúltimo filho do tio Plínio, que estava nos 80 anos da avó Isaura. Mas agora é minha vez, tia. Isso. Vou contar um pouquinho da história da minha bisa, né? Que é a avó Leopoldina, casada com o José Anis Filho, que inclusive eu encaminhei para o pessoal do WhatsApp uma assinatura dele, que eu achei muito bacana, né? Rever esse momento. E eles tiveram 7 filhos, que aí depois... Inclusive, pela história, até onde eu cheguei a pesquisar, o maior número de descendentes do vô Eduardo e da avó Clara são Anis hoje em dia. Uhum. Que maravilha, né, tia? E aí a saga continua. A saga continua. Temos também a avó Guilhermina dos Santos Vargas, que é a minha avó, a avó da Elcinha, que foi casada com o nosso vô Carlos Vargas, que era conhecido como vô senhor. Era um vô, ele vivia na zona rural, e o meu avô Carlos Vargas, ele foi o primeiro médico prático daquela região de Santa Bárbara, ali onde ele morava, na fazenda onde ele morava. Ele cultivava plantas, cultivava com muito amor. Tem livros dele sobre plantas que a Elcinha conhece, né? Então ele nos deixou esta herança de gostar da natureza. O vô tinha essa predileção dele por isso. Vô Carlos Vargas, vô senhor. Na foto que nós vamos mostrar em seguida, ele está com a avó Rosalina, que foi a segunda esposa dele. Infelizmente eu não encontrei foto da avó Guilhermina, mas durante a nossa pesquisa nós vamos encontrar. O vô senhor teve com a avó Guilhermina 6 filhos, e depois com a avó Rosalina foram tantos, pessoal, que eu não consigo lembrar o nome de todos. Mas está a tia Tereza aqui na festa hoje que pode contar para nós. É verdade. Né? Inclusive a foto seguinte aqui, eu fiz questão de colocar, a tia Tereza é a filha mais nova do vô senhor. A tia Etelvina dos Santos Biac. Eu conheci muito a tia Etelvina. Ela foi casada com um italiano, né, lá, italiano de verdade, assim, que veio lá da Itália, o Ângelo Biac. Eu conheci ambos. E eles também tiveram vários filhos, mas isso ainda está nas nossas pesquisas, eu não consegui encontrar todos os filhos deles. Mas tem um que eu nunca vou esquecer na minha vida, o tio Garibaldi, que era filho da Etelvina e do Ângelo. O tio Garibaldi foi vice-prefeito de Ibirubá
e muitas vezes assumiu a prefeitura de Ibirubá. Ele era uma pessoa alegre, disposta, feliz, onde ele andava, ele deixava a gente muito contente. Ele visitava muito os parentes, ele gostava disso. Né? Que bacana. E eles deixaram 2 filhos, o Garibaldi, casado com a Araci, eles deixaram 2 filhos, que são a Eloí Segatti, Biak Segatti, que mora em Passo Fundo, e a Edilamar Adames, que também todos são daqui dessa região de Passo Fundo, mas moram hoje em Mato Grosso. Então nós não conseguimos trazer a todas essas pessoas agora, mas aqui a foto deles vai marcar. Muitas pessoas que estão aqui presentes vão lembrar, tanto da Edi como da Eloí. Mas ano que vem, certamente, teremos muitos familiares lá do Mato Grosso que infelizmente não puderam estar conosco hoje, mas vão estar recebendo essas informações e dando uma coceirinha no dedo para vir o ano que vem, né? Com certeza. Nós temos agora a seguir a tia Brisabel dos Santos Lírio. Ela foi casada com Lauridano Lírio. Eles também tiveram vários filhos, eu lembro de quase todos, mas não saberia dizer o nome de todos agora. Mas na foto vocês verão a prima Neuci, que é filha dela, e os netos dela, a Aldete, o Enio, o Augusto e o Ernesto. São esses filhos da Neuci, netos da Brisabel dos Santos Lírio. Eles moram em Passo Fundo, alguns. O Antônio Augusto mora em Brasília e o Enio mora em Chapecó. Os demais moram aqui em Passo Fundo. Vamos ver se essa turma ano que vem com a gente, né, tia? Que verdade, tal? Tem que... Vamos impressionar eles para eles estarem conosco. Tem que dar uma puxada neles lá, né? A tia Olívia dos Santos Veigas, casada com Avelino Oliveira Veigas, né? Nós não temos fotos dela. Moraram em Canoas. Olha, há muitos anos. Eles faleceram em Canoas, inclusive, os dois. Muito bacana. Tiveram muitos filhos. Eu acho que eles tiveram 8 a 10 filhos. A tia Honorina Nunes dos Santos, tia Norica. A tia Norica era uma pessoa dedicada ao lar, excelente cozinheira, excelente doceira, delicadíssima nas tarefas que fazia. Fazia crochê como nunca vi outros fazerem. Ela era muito perfeccionista. Ela me ensinou tudo o que eu aprendi em termos de culinária, em termos de costura. Eu tenho um livro que eu mandei até há pouco tempo encadernar, que são as aulas de costura que ela me passou. Maria Joaquina Nunes dos Santos, a tia Quininha. Tia Quininha foi professora, se aposentou como professora. Era dedicadíssima. O que eu posso falar de tia Quininha, a não ser assim, uma criatura que vivia com muito carinho, tratando a todos com muito carinho. Na verdade, na minha família, na nossa família, tem uma coisa interessante, nós gostamos de criar pessoas. A gente junta as pessoas e acaba fazendo um filhareiro. Eu hoje, por exemplo, tenho 6 filhos reconhecidos, né? Na verdade, são 3 mais 3 que são adotados. E eu, né? Então, e tu que sempre foi meu. A Elcinha que não ouça isso. Vai ficar com ciúme. Mas é verdade. Temos também a tia Iracema Nunes dos Santos, a tia Didi, que era uma das filhas mais novas, né, do vovô Eduardo e da vovó Clara. A tia Didi, ela era também uma pessoa muito moderna para a época em que ela viveu. Então ela inaugurou em Cruz Alta a escola Hamilton, quando não tinha nem no Brasil isso. Nossa. Né? A escola. Então ela foi professora de datilografia, montou a escola. A avó Isaura, que depois nós vamos falar, também trabalhou nessa escola e elas fizeram a vida delas ensinando. Agora a avó Isaura. A avó Isaura eu sei que todo mundo aqui conheceu, né? A avó Isaura é um ícone na nossa família, né? O que eu posso contar da avó? Eu fui morar com ela quando eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe se sentiu muito adoentada, e me disse: minha filha, eu vou morrer. E eu quero que tu fique bem amparada, tu vai ficar com a avó Isaura. Querido. Que era minha tia-avó, no caso, né? E olha, eu não podia ter educação melhor, impulso melhor para estudar, para trabalhar, para aprendizagem da vida, enfim. E a avó Isaura tem umas coisas bem interessantes para contar dela, rapidamente. A avó Isaura foi a primeira carteira de motorista do Cruz Alta. Eu tenho essa carteira guardada. Que maravilha. Foi a primeira mulher que teve carteira de motorista. Foi a primeira mulher de Cruz Alta
que se filiou a um sindicato. Inclusive eu vou citar porque eu acho interessante. Ela foi uma das incentivadoras do Olívio Dutra a criar os sindicatos bancários. Ela foi casada com José Rivadavia Aguilar Machado, um grande cara também, o tio José. Eu gostava muito dele. Não deu certo o casamento, mas ela se dedicou para as obras sociais, e se dedicou para o trabalho e para me criar também. Eu acho que foi meio difícil, porque ela precisava se dedicar muito para mim. Mas que nada, uma grande guerreira. É uma grande guerreira. Eu acho que é assim que nós devemos concluir nesse momento o que nós estamos dizendo da avó. Exato. Que os outros todos vão lembrar muito mais coisas dela. E eu lembro de uma coisa que tu me falou, né, tia? Que a avó Isaura, ela tinha uma paixão por esses encontros familiares, que ela, verdade. Inclusive, a senhora até contou para mim que ela chegou a uma conclusão que ela vivia mais porque ela sabia que no próximo ano teria um encontro desse. Verdade. E isso é importantíssimo para a gente resgatar isso e, quem sabe, por muitos e muitos anos continuar, né, tia? Com certeza. Bueno, agora a gente tem que contar para essa turma que muitas vezes muitos não participaram, talvez, dos nossos encontros passados, né? O primeiro de onde teve início essa nossa história de nos encontrarmos, né, tia? Foi nos 80 anos da avó Elsa. Na verdade, eu chamo tia avó Elsa, né? Tia avó. Que era a filha da avó Leopoldina, né? E que eu me recordo muito bem, da minha bisavó. E lá se iniciou um processo. Eu era muito pequenininho, eu devia ter, sei lá, 12, nem isso, acho que não tinha 10 anos. E nessa foto, se alguém se encontrar aí, né, vai ver que muitos dos primos aqui eram muito jovens. Mas foi ali que teve o início, né, tia? Que o tio José Anes Neto, né, que é o tio José, irmão do vô Eurides, né, teve a ideia de dar continuidade aos encontros da família. E ali por diante começaram os encontros, né? Então foram coisas que se iniciaram com o tio José e aí se andaram por diante. Verdade. Mas como o José vinha dizendo, a ideia surgiu do nosso tio José Anes Neto. Inclusive eu sou José Anes, né? Eu não sou neto. O avô o pai dele era José Anes Filho. José Anes Filho. Né? E o tio José era muito entusiasmado pelas festas. Né? Ele não perdia, ele lá de Porto Alegre, morando em Porto Alegre, ficava se comunicando. Olha que a gente não tinha comunicação, a não ser por carta às vezes. É verdade. E ele continuava se comunicando conosco, e bolando e dando orientações como é que tinha que ser a festa. E realmente vingou, porque todos nós sempre gostamos muito dessas reuniões. O primeiro encontro que nós tivemos, ele foi organizado, coordenado pelo José Anes Arens, que é irmão do tio José Anes Filho. Exatamente. José Anes Neto. Exato. Né? Depois, o segundo encontro foi coordenado pelo tio avô José Anes Neto e a mãe, né? Elza Anes, mas todo mundo conhece ela como Elcinha. Elcinha. É a Elcinha da família. Depois tivemos um terceiro encontro, que foi coordenado por o tio José, a Elcinha e o tio Beno. Sim, exatamente. Né? Lembra? Lembro. Isso. Eles que levaram adiante o terceiro encontro. Inclusive, esse encontro, salvo engano, foi na churrascaria Gaúcha. Né, tia? Tu recorda disso? Na Gaúcha foi o encontro de 1994. Ah, então isso foi depois, né? Foi depois. Tá vendo, pessoal? Estamos aprendendo isso aqui. Nós temos ainda que procurar mais dados sobre onde é que foi esse encontro, o dia exato. Né? A gente achou o registro de que teve um encontro, mas não temos todos os dados. O quinto encontro também não conseguimos registros até agora, mas é um esforço que nós vamos fazer para conseguir. Bom, o sexto encontro foi coordenado também pelo tio José Anes Neto, né? Pela minha mãe, Elza Anes, e por você, né, tia, que iniciou essa peleja aí, agora de fato, né? E o nosso sétimo encontro, que está acontecendo agora, está sendo coordenado pela senhora, por questões de hierarquia, por mim, né, o José Anes, pelo meu irmão Jorge
e pela Elcinha, Elcinha, né? Que a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com esse evento, com esse encontro, para a gente continuar por muitos e muitos anos. Mas nós gostaríamos que vocês vissem algumas lembranças que vão passar por vocês agora, que vão trazer muita alegria e muita emoção para todo mundo. Né, nós coletamos essas fotos nos nossos acervos mesmo. Não foi fácil selecionar, porque a gente gostaria que todas estivessem aí, né? Mas muitas contribuições vieram pelo WhatsApp. Exatamente. Né? As que vieram pelo WhatsApp, eu acredito que todas estejam contempladas aí na amostragem que vamos fazer agora. Isso aí. Então, pessoal, preparem seus corações aí, assistam um pouquinho dessas fotos, desses momentos bacanas da nossa família.
Bom, pessoal, todo mundo está com o coração apertado ou o coração cheio de alegria. Eu espero que tenha sido cheio de alegria. Então, um ótimo encontro para vocês, um ótimo dia e muitas energias e muitas esperanças. Até o próximo encontro, não é mesmo, tia? Verdade. Então, que todos tenham uma excelente estada aqui conosco, né, que possam também fazer as suas críticas para nós melhorarmos esse encontro e que nós com certeza faremos o 8º encontro. Então, por hoje, um bom dia para todos, um ótimo dia para todos. Tchau, galera. Até mais.